aconteceu na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Louva a Deus, mais um hino. 281. Pela fé. 281. Amém? Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou, juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé,
entrarei na mansão de Jeová. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos receber o pastor, amém? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. Amém. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até nos dias de Jesus Cristo. Amém? A gente vive num mundo difícil, né? Complicado, é cobrança de todo lado. Mas temos fé. Amém. Foi o hino que o irmão Marinho acabou de cantar, que pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Então não tem diferença. Então é a mesma fé, é a fé que Abraão teve, é a fé que está em você, Amém. a fé que está nos filhos de Deus. E o homem ele tem um desafio hoje de crer em Jesus Cristo. Jesus desafiou as pessoas a crer nele. Aí as pessoas dizem, mas também o Pai estava com ele. Porque a mente humana ela é complexa, ela é cheia, as pessoas ficam inserindo coisas na mente, tem sua opinião formada sobre as Escrituras. Jesus sofreu muito. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado sexualmente. Toda a tentação que você imagina estava sobre Jesus. Amém? Então, e ele desafiou você a crer nele. Amém. E as pessoas, por olhar para a fraqueza do homem, ela não pode crer nele. Vamos abrir a Bíblia em João 6:35. Graças a Deus. Estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, se a pessoa não é santa, a fé não é para ela. As pessoas falam, você fez tanta coisa errada, hoje você diz que é santo. Não é que você diz que é santo, é Deus disse que você é. Amém. É por isso que Deus cobrou isso de vocês, Deus cobrou isso de nós.
Quando as Escrituras dizem, seja santo como é santo o vosso Pai. Amém. Então você tem que ser santo como Ele é santo. Mas não é você que vai fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé? João capítulo 6, versículo 35. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Senhor Deus, Graças Pai Celestial. É Senhor, estamos descansados nessas palavras de Jesus, ó Pai. Porque nós sabemos que as palavras de Jesus eram as palavras do Senhor, ó Pai. Amém. Então, Senhor, nós fomos pedidos, Jesus desafiou o homem, ó Pai, a crer nele, Senhor. Estamos aqui hoje porque cremos, ó Pai. Amém. Cremos em Tua palavra, cremos na santificação de Seus filhos, ó Pai. Cremos na ressurreição dos mortos, ó Pai. E cremos que haverá um arrebatamento, ó Deus, aonde o Senhor mesmo nos levará contigo, ó Pai. Mas para que essas coisas aconteçam, ó Deus, primeiro o homem tem que crer. O homem tem que ter fé. O homem tem que ter revelação na palavra do Senhor. Amém. Pai Santo, estamos aqui não por nós mesmos. Se nós olhássemos para nós, ó Deus, estaríamos em casa. Muitos não teriam vindo na Tua presença hoje, ó Pai. Mas a fé nos trouxe aqui. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por Sua palavra. Amém. Obrigado pelos meus irmãos. Agradeço a Deus pela Escritura, pelo culto no nome de Jesus Cristo. Tome esse culto em Suas mãos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. É um privilégio você saber que Deus está presente. É um privilégio você saber que você está andando na presença de Deus. E não é mérito nosso, essas coisas. É a misericórdia de Deus sobre nós, Amém. que tem nos moldado. Acordamos, dormimos e acordamos, e cada vez que você acorda é um milagre que tem acontecido na sua vida. E só de você saber que você está na presença de Deus agora, e muitos não estão na presença de Deus, tem pessoas muito melhor do que você, melhor do que eu, que não estão na presença de Deus. Muitos seguidores de William Branham não estão na presença de Deus. Porque Jesus estava desafiando essas pessoas a crer nele. E elas não puderam crer nele. Quando você tem um entendimento errado do que é a fé, do que é a revelação, quando nós cantamos pela fé, nós estamos dizendo pela revelação. Davi foi salvo, pela revelação, Jacó foi salvo. Então isso está varrendo os filhos de Deus em todos os cantos do mundo. Amém. Mas aí é desafiado, Jesus desafiou as pessoas a crer nele. Mas quando você acha que Jesus é Deus, como que você vai crer? Se você estiver crendo errado, o William Branham diz que você precisa limpar a lente dos óculos espirituais para que você possa enxergar essas coisas. Então, essa palavra que nós lemos aqui em João, onde Jesus está falando aquele que crê em mim, não é aquele, é quem. Se você voltar no grego, a língua grega, ali está quem. Não é aquele, mas quem crê em mim. Amém? Em João 4, 14, se os irmãos quiserem ler comigo.
João capítulo 4, versículo 14, já está próximo, né? Está próximo. Amém? Amém. Aqui está escrito, Jesus está dizendo, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Então vocês vão se tornar uma fonte. Essa água é a água da palavra jorrando de dentro de você. É uma fonte que nunca mais se secará. Porque essa fonte é Deus mesmo dentro de você. Amém. Mas para isso você tem que beber dessa água que Jesus está te dando. Amém. Mas como que você vai beber dessa água? Crendo nele. Crendo nas palavras que ele trouxe. Porque ele não trouxe as palavras dele. Às vezes nós queremos mudar de sermão, mas é uma coisa que nós precisamos tanto. Porque se você não souber a diferença de Jesus e Deus, você não continua com a palavra. O William Branham diz que a deidade, ela é a mais importante de todas as revelações. É a mais importante de todas. O que é a deidade? A deidade é Deus mesmo. Quando o William Branham disse, a deidade não está no céu, a deidade está na terra. É porque Deus desceu aqui. Quando Jesus foi batizado, que Deus desceu nele, ali estava descendo o pregador. Estava descendo num corpo sem pecado. Então vocês observam que o pregador só pode ser Deus. É por isso que as Escrituras sempre nos alertam que era Deus que pregava aos pais, e havendo Deus falado ou pregado aos pais pelos profetas. Então, se o homem não for santificado, como que um Deus santo vai descer nele para trazer a palavra do dia para ele? Então, se a gente não tiver com a palavra no tempo certo, porque o arrebatamento tem um momento certo para se dar, para concluir, correto? Porque o arrebatamento ele já começou. Eu quero que você entenda que você já está no arrebatamento. Se o Senhor desceu do céu com um alarido, você já está no arrebatamento. Se você está na doutrina correta. Agora você precisa saber que parte do arrebatamento está se cumprindo. Mas quando você tem fé, você crê, você descansa na palavra de Deus. Jesus estava fazendo com que as pessoas descansassem nele, nas palavras que ele estava dizendo. Então a promessa que tem para você é que você se tornará uma fonte viva. E essa fonte vai jorrar a água da palavra para as pessoas. E as pessoas que forem conversar com você, as pessoas vão estar se alimentando dessa água. Olha a importância de você estar na presença de Deus. Olha a importância do homem saber o que é a doutrina. O irmão disse para mim, poxa, vocês estão ouvindo coisa que eu não ouvi. Eu falei, depende de que lado você está. Depende aonde você está se alimentando. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim, fulano que você está ouvindo lá não sabe de nada. Você imagina uma pessoa com quase 40 anos de mensagem chegar para você e falar assim, olha, eu não conhecia essas coisas. Aí você vê um menino do tamanho de João Paulo, o Davizinho ali, já está se alimentando disso. Amém. E um homem de 40 anos de mensagem não sabe o que é isso. Nicodemos não sabia o que era a palavra. Mas Nicodemos sabia que Jesus não podia fazer aquilo. Deixei um áudio no nosso grupo. Não sei se vocês ouviram. Nicodemos sabia que Jesus não podia fazer aquilo. Nicodemos disse, eu percebo que você não está trabalhando sozinho. Tem alguma coisa por trás de você. Então, quando você acha que Jesus é seu próprio pai, Nicodemos já sabia que não era. Então eu quero que você entenda que Jesus era um homem como você é. Um homem como eu sou. E esse homem como nós. Estava pedindo para que você cresça nas palavras dele. Quando você não crê na palavra de um enviado de Deus, você se torna algo sem rumo na vida. Sem sabedoria de Deus. Você será como a moinha. Então temos que crer em Jesus. Você não pode crer em Deus assim.
As pessoas, elas querem crer diretamente em Deus. Não pode. Você não pode pular. Existe uma hierarquia ali. A única maneira de você chegar a Deus é através de Jesus. Então Deus facilitou a coisa para você. Deus trouxe ali algo que era sobrenatural, veio no natural, um corpo humano ali, para conversar com você e explicar o que é Deus, para que você possa crer nas palavras dele. E depois que você crê na palavra dele, você está instruído nessa palavra, aí esse Deus desce em você. Mas primeiro tem que ser o homem instruindo o homem. João 6,47, Jesus disse nessa mensagem, nesse versículo: Na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você observa que isso daí é um desafio. Ele estava pedindo para que as pessoas creem. Não é aquele, é quem. Quem crê em mim tem a vida eterna, ecoa da vida eterna. Ele está fazendo o eco de Deus, porque você creu que era Deus falando através daquele vaso. Você sabia que Deus tinha enviado a solução dos seus problemas ali. E agora foi revelado a você o que ministério é aquele. Por que Jesus foi obediente? Estava mostrando para você a maneira que você tinha que ser obediente. Em João 12,44, estou correndo um pouco a escritura antes de entrar na mensagem. João 12,44, está escrito: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Você observa que quando você está crendo nele, você já automaticamente você está crendo naquele que enviou ele. Porque agora o pregador é Deus mesmo, e Deus estava nele falando a palavra, e ele repetindo. Estava levando você para um entendimento aberto da palavra, a ponto dele orar por nós. Já pensou? Jesus, antes da morte, ia ser entregue, ele lembrou de você. Jesus não podia partir sem orar por você. É por isso que ele diz: Pai, eu não estou orando apenas por esse, mas por aqueles no futuro. Por aqueles que hão de crer em mim. Então, se você crê nessa palavra, aquela oração foi para você. Amém. Se você está entendendo a palavra hoje, foi porque Jesus orou por você e a oração dele te alcançou. Amém. E hoje você é um eleito que crê na palavra de Deus. Amém. Não está aí por vento de doutrina. Não quer saber o que está pregando na esquina tal, na cidade tal, porque agora você está centralizado naquilo que Deus está fazendo por você. Amém? Amém. Vou entrar na mensagem aquele dia no Calvário, porque nós precisamos saber aquele que você crê nele. O William Branham disse, no parágrafo 42 dessa mensagem, ele disse: agora Satanás foi derrotado no Calvário. Gente, Satanás foi derrotado no Calvário. É uma abelha sem um ferrão. Ele foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. O maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo. Veio e fez aquilo no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. O grande preço. Quer dizer, não tem preço maior para comprar você. Se tivesse algo maior do que o sacrifício de Jesus, Deus teria provido também. Mas aqui não tinha algo maior do que isso. Amém. E quem foi que pagou o preço? Se você crer, você tem que saber quem pagou o preço.
Deus tinha requerido isso. Ninguém era digno. Ninguém era digno de pagar o preço. É por isso que João disse, eu chorava muito. Porque eu não via um digno no céu, na terra, nem no mar. Aí a voz disse, não chore, João. Porque o leão venceu. Para abrir o livro e de desatar seus 7 selos. Foi vencido. Então não era nada que João podia fazer. Isso não é nada que você podia fazer. Foi feito por você. É um preço que você não podia pagar. Se eu não posso pagar, eu vou aceitar. Tem uma dívida que você não consegue pagar. Aí chega uma pessoa e fala assim, olha fulano, eu vou rasgar essa dívida. Foi isso que foi feito por você. A dívida do pecado foi paga. Deus tinha requerido isso. Ninguém era digno. Ninguém era capaz. Ninguém poderia fazê-lo. Então quem foi que fez? É importante você entender isso, porque se você não entender essas coisas, você não caminha. A porta da revelação continua fechada. Você não consegue sair do labirinto. Porque você pensa que o ensinamento hoje é um labirinto, que só o eleito acha a saída. Então quem foi que pagou o preço? O irmão Branham disse, e Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano. Viveu uma vida sobre os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Gente, olha, eu entendo os unicistas. Eu entendo, porque é muito difícil isso. Porque você está vendo aqui que Deus pagou o preço. Aí eles vão falar para você, Jesus é Deus. Eu entendo eles, porque eles não conseguem passar disso. Eles não conseguem caminhar. É algo forte demais. Um homem, por mais que ele estuda a Deus, ele não consegue enxergar essas coisas. Porque sem humildade você não entenderá isso. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano. Viveu uma vida sob desejos humanos. E foi crucificado no Calvário. Foi Deus que foi crucificado. Eu sei do que eu estou falando. Não sou unicista. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Deus precisava projetar a sua imagem. Eu só estou vendo você porque tem um corpo aí. Deus precisava ser projetado, tocado. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isso. Satanás pensou que Deus não faria isso. Ele não passaria por isso na cabeça de Satanás. Ele foi para o Getsemane. Está falando de Deus, que Deus foi para o Getsemane. Eu quero que você entenda que o irmão Branham disse que Deus deixou Jesus no jardim do Getsemane. Porque Deus não morre. Deus deixou seu filho no jardim. E Deus teve uma conferência com Jesus ainda. Ainda perguntou para ele se ele queria fazer aquilo. Então, o mesmo profeta que você está ouvindo ele dizendo que Deus enfrentou uma cruz por você, e é esse mesmo profeta que está dizendo que Deus deixou Jesus. Então você tem que saber de que forma que Jesus é Deus, de que forma que ele está dizendo isso aqui. Amém. Isso trata-se da sua salvação, da minha salvação. Ele passou por isso, exatamente como todos os homens. Vou voltar um pouco aqui, ó. Ele foi para o Getsemane. E cada tentação que o homem algum dia suportou, ele passou por isso.
exatamente como todos os homens. Mas ele pagou o preço. E foi isto que escureceu a terra. Houve um eclipse na terra. Mas nem a terra queria ver aquilo. A terra, o sol não deu sua luz. A lua não saiu. As pessoas, elas contam coisas que se você não ficar nas escrituras, você vai ficar ventando por aí. Eles falam sobre aquele soldado que quando ele furou um lado de Jesus com a lança, que saiu água e sangue e veio no olho daquele rapaz, ele tinha um problema degenerativo no olho, e foi curado ali. Você tem que ver onde está nas escrituras isso. São livros que tiraram da Bíblia, fizeram algo ali. Mas você não pode crer em algo que está fora das escrituras. Esse homem, você já deve ter ouvido alguém brincar falando São Longuinho, dá um pulinho. Você já viram alguma conversa sobre isso? Dá 3 pulinhos, São Longuinho. Se referindo a esse soldado, que era o nome dele. Então você não pode ficar com algo fora das escrituras, você tem que ficar com aquilo que Deus te deu. Então Jesus passou por isso exatamente como eu e você passou. Exatamente como cada um de nós. Agora, o William Branham ainda nos diz na mensagem como poderei vencer. Você quer vencer? Amém. Então ele está dizendo como poderei vencer. O William Branham disse, veja, a tentação era para ele. Vocês sabiam disto? A tentação era para ele. A tentação era para Jesus. Ele veio para passar por aquilo. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos, como somos, e ainda sem pecado. Ele foi tentado em quê? Ele foi tentado em bebidas, ele foi tentado por mulheres. Onde o profeta te leva? Ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado. Ele foi tentado por tudo que somos. Por que ele foi tentado da mesma forma que nós somos? O William Branham diz, ele era um homem. Vocês pensam, por estar na carne ali, vocês pensam que o homem Jesus não sentia atração física? Se ele não sentisse atração física, não era tentação. Mas ele resistiu. Amém. Era um homem que estava ali. Amém. Mas por que ele passou por tudo isso? Ele era um homem. E mesmo assim, você não podia encostar o dedo nele. Amém. Você não podia apontar o dedo para ele e falar assim, rapaz, você é pecador. Rapaz, você é isso. Você é aquilo. O irmão Branham está dizendo, mesmo assim, você ainda não podia apontar o dedo para ele e acusá-lo de alguma coisa. Porque ele estava resistindo àquilo. Ele estava no corpo de carne. Sofrendo todo tipo de tentação. Mesmo assim, você não podia encostar o dedo nele. Sim, Senhor, você não podia fazer isso. Você estava diante do Filho de Deus, sendo testado, sendo tentado por você. Aí você não quer passar tentação. Mas por que Jesus passou por tudo isso que nós estamos lendo aqui? Que o profeta está dizendo. Porque ele precisaria interceder por você. Ele precisava saber o que você estava passando. Ele precisava sentir o que você está sentindo. Então, quando você está passando por algo, Jesus passou por aquilo. Aí ele está intercedendo por você, porque ele está vendo que você está lutando contra aquilo. Como que eu vou interceder por alguém se eu não estou sabendo o que ele está passando? Jesus passou por todas as provações, porque era ele que ia intervir a seu favor. Não foi isso que João disse? Filhinhos, não peques. Se pecar, temos um advogado diante do Pai. Ele está advogando a sua causa. Ele sabe que você está pecando, não por vontade sua. Aquelas coisas chegaram até você e você está lutando contra. Ele lutou, ele sabe até onde você pode ir.
E Ele sabe até onde você está sendo hipócrita também. Até onde eu estou fingindo que estou livrando daquilo, que estou resistindo àquilo. Ele precisava passar por isso, ele precisava tomar o seu lugar, tomar as suas dores, para poder chegar diante do Pai e interceder por você. Amém. Então, por que eu estou entrando nessas passagens aqui? Porque por mais que você se sinta fraco, por mais que as pessoas achem que não tem jeito para você, Jesus passou por isso, Ele entende o seu caso. Jesus entende o meu caso. Pensa que é fácil, às vezes você vai para o trabalho e você vem derrotado. Você vai para o trabalho e você vem derrotado, você fica chateado, fala, perdi essa luta. Mas quando você para e sabe que Jesus viu que você tentou, que você lutou contra aquilo, Ele sabe até onde você pode ir. Amém? Amém. Em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 2, terceira parte, o profeta disse: Deus não podia padecer em espírito. Ele teve que tornar carne para sentir a dor da enfermidade, para sentir a tentação da luxúria, para sentir a tentação do desejo, para sentir a tentação da fome, para sentir o poder da morte, para que ele pudesse tomar isso sobre si mesmo e se colocar na presença do grande Espírito Jeová. Deus observa o que ele está falando aqui agora. Que ele precisava tomar tudo isso, tomar o seu lugar e se colocar diante da presença de Deus ali e saber do que ele estava falando e vai mostrar a sua capacidade para Deus. Pai, ele fez isso, mas põe na minha conta. Quando Jesus morreu por você, ele estava falando assim, tudo isso aí eu estou pondo na minha conta. O seu pecado foi colocado na conta dele. Já pensou? Que amigo que você tem? Amém. É um amigo que não tira o que é seu, é um amigo que acrescenta. Amém. E o que ele acrescentou para você? A vida eterna. Tirou um coração de carne, um coração duro, te colocou um coração amoroso, um entendimento da palavra. Amém, amados? Graças a Deus. Então, quando você tiver dificuldade, não importa o tamanho dela, para e pensa que Jesus passou pela mesma coisa. Jesus passou pela mesma coisa. É por isso que ele está desafiando você a crer nele. Então, se você crê em Jesus, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que crer. Aí você olha aquele homem, eu imagino a cena. Aquele homem descendo aquelas montanhas, descendo a montanha ali, com os pés rachados, todo sujo, o cabelo duro da poeira do deserto, talvez com sede, as pessoas virando a cara para não olhar para ele, a Bíblia diz isso, que ele foi desprezado. Aí aquele homem chega para um dos mais sábios daquele tempo, e começa a conversar com aquele homem, e aquele homem não tinha entendimento para ele. Observe que eram médicos que acompanhavam Jesus. Com os pés todos sujos, pé partido, com fome, não tinha beleza alguma nele. Aí aquele homem estava dizendo para você que se você cresce nele, crer nas palavras que ele estava dizendo para você, você teria vida eterna. Mas só que estava o homem todo sujo diante das pessoas. Eles iam chamar ele de louco. Todo sujo, roupa velha, roupa rasgada. Não, os grandes sacerdotes, eles eram muito bem vestidos. As igrejas eram muito grandes. Eram riquíssimos.
Eu vou ouvir aquele lá, com os pés no chão. Mas só que teve ricos que seguiram ele. Porque essas pessoas eram ricas espiritualmente. Então a maior riqueza que você tem é a riqueza do espírito. Não importa o tanto de bens materiais que a pessoa tem. Quantas casas a pessoa tem. Tem pessoas que às vezes falam, o rico não herda. Herda, e muito. Porque Deus está tratando com o espírito dele. Deus está vendo até onde ele é humilde para reconhecer aquele pregador da palavra. Jesus estava diante dele. Não podia ser aceito nos lugares. Nicodemos foi à noite com ele, talvez com vergonha. Então não se envergonhe da palavra de Deus. Por mais difícil que seja. Senhor, eu não estou entendendo essas coisas. Apenas creia. Creia na palavra. E será salvo tu e tua casa. Amém. Você vê que quando você crê na palavra de Deus, aquilo não é só para você. Aquilo traz benefício para a tua família. E quando você não crê, você perde a família toda. Minha mulher lembra, acho que eu comentei com vocês quando eu conversei com o pastor. Vou repetir isso aqui. Eu falei, irmão, se Satanás não tocar em você, ele vai tocar na tua família. Se ele não te derrubar, ele vai derrubar a sua família. Derrubou ou não? Por mais que a família de um pregador está caindo, ele tem que permanecer na palavra. Porque creia no Senhor e será salvo tu e tua casa, ou tu e tua igreja. Amém, amados? Amém. Então, creia nele. Eu vou encerrar com esse versículo que nós lemos. Onde ele diz, aquele que crê em mim. Deixa eu ver se tem um outro aqui, a gente encerra com outro também. Graças a Deus. Amém. João 11, 25. Esse é o último versículo. Disse-lhe Jesus, né? Esse versículo aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você só precisa crer. Você precisa ter fé. Quem tem revelação, quem crê em mim, ainda que seja morto, as pessoas não vão dar crédito para você, mérito algum para você, porque nós não temos. Toda a honra, toda a glória é para Deus. Amém. Toda a honra, toda a glória é para Ele. Então vocês observam, Jesus está falando assim, aquele que crê em mim, mas é quem? Nesse versículo já está dizendo de uma outra forma. É quem crê em mim. Você tem que crer. Então o nosso desafio é apenas isso. Esquece qualquer coisa que as pessoas tentam colocar em você. Às vezes você tenta falar alguma coisa da mensagem para a pessoa, eles entram na internet e falam assim, não é dessa forma. O William Branham podia falar as mesmas coisas que Jesus falou. O William Branham podia estar no púlpito e dizer assim, ó, quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Ele poderia ter falado isso. Porque é isso que está dizendo em Deuteronômio 29 e 29. Lá está dizendo que as coisas escondidas pertencem ao Senhor. Amém. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. A mensagem é sua. Amém. Então, quando você está pregando a mensagem, você já não está mais pregando a mensagem de William Branham. Você está pregando a tua mensagem, porque agora ela foi revelada a você, se tornou sua. Sua palavra. Porque você e a palavra tem que se tornar um. Você e a mensagem tem que se tornar um. Ou você pensa que o tabernáculo é essas paredes aqui? Não, o tabernáculo é você. Se amanhã a gente arrumar um outro endereço, é o tabernáculo que está mudando, é você que está mudando. É a vida que está dentro de você que está indo para outro lugar. Isso aqui será demolido. Amém? Então a palavra tem que estar encarnada em você. As pessoas têm que olhar para você e ver a Bíblia em você.
Eles olharam para os apóstolos, sabiam que eles estavam com Jesus. Olharam para eles e falaram assim, poxa, eles seguiam Jesus. Eram discípulos de Jesus, porque eles andam igual a Ele. Eles falam igual a Ele. Eles pregam igual a Ele. Amém? Porque eles tinham fé, eles tinham a revelação na palavra. Observe esses pregadores aí denominacionais. Os auxiliares deles. Tem um que tem o dedo até torto, igual o chefe dele. Né? Não tem um pregador que tem o dedo torto? Eu estava olhando o seguidor dele com o dedo igual, conversando com as pessoas assim. O irmão Brana disse, às vezes eu me pergunto se estamos recebendo o Espírito Santo ou o Espírito um dos outros. As pessoas, elas pegam o Espírito das pessoas. Andam igual. Mas Paulo disse, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Então estamos aqui imitando o nosso Senhor. Andando como Ele. Amém? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo. Não vai sobrar um pecado. Nos purifica de todo. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Uma Marinha encerra para a gente. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Louvar a Deus, o último hino, 113, aliás, 114. Amém? Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome do meu Jesus, me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação, é meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus, pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor, fruto da redenção, sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação, é meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados,
está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Convido o irmão Zé Mário para fazer a oração final para encerrar o culto também. Graças a Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que sabemos que sempre o Senhor tem colocado o homem cheio do teu Espírito Santo, Pai, para trazer aquilo que é correto para cada um dos seus filhos, Pai. Sabemos que não é correndo de igreja em igreja que a pessoa é abençoada. Tem que descansar na palavra, Senhor. Muito obrigado, abençoe o irmão Paulo, sua família, todos os irmãos que aqui se encontram, Pai. Dá uma boa semana, Pai, no teu Espírito, Pai. Que possamos ter uma semana abençoada, guardar de todos os mal, Pai. Senhor Deus, abençoa o nosso retorno, Pai. O mesmo Deus que trouxe nós, Ele leva de volta, Pai. Muito obrigado. Pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém.